Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Você vai acompanhar agora uma entrevista com o escritor Odair Marques da Silva. Sobre o livro Pequenas Ações Mudam o Mundo. Confira! Cidadão de Atitude. Pequenas ações mudam o mundo. Professor, como é que surgiu essa ideia e esse tema voltado para as crianças? O tema surgiu de discussão em sala de aula. As crianças perceberam que os seus pequenos gestos podiam mudar o seu entorno, a sua vida, a sua sala. Então, por exemplo, não jogar o lixo no chão, não quebrar um galho de uma árvore, fazia com que a planta ficasse um pouco mais bonita, e não jogar o lixo dentro da escola, isso aprendeu a reciclar. Não deixar a torneira aberta, né? Todos pequenos gestos. E esses pequenos gestos se transformam em grandes gestos quando milhares de crianças o desenvolvem. Portanto, mudam o seu mundo. Como são essas apresentações na escola? São muito lindas. Nós criamos 6 personagens que atuam num livro e junto com a professora, em outros 6 bonecos, elas fazem uma contação de história, utilizando o livro como referência, e essa história vai sendo desenvolvida através de transdisciplinaridade e todos os temas como biologia, comportamento em sala, meio ambiente, a mesma gramática, português, matemática, vão sendo colocados pelos professores no seu dia a dia. Um gostoso, prazeroso nesse projeto de educação ambiental, que é muito mais que isso, ela é filosofia de vida, é que a criança aprende que o seu comportamento também ensina. Então, em casa, ela se transforma numa educadora. Ela ensina os seus pais a cuidar dos resíduos que ele produz, ensina os seus pais, por exemplo, a, às vezes até parar de fumar porque o cigarro faz mal, ou a não deixar uma água num vaso porque pode gerar dengue. Professor, uma escola, né, que quer ter uma atividade na sala de aula, né, tendo como referência, né, o seu livro, como é que ela deve fazer? A escola pode entrar em contato conosco a partir da própria editora, que chama Editora Arte Escrita, e solicitar o livro, e nessa solicitação do livro solicitar também que oficineiros, contadores de história participem da escola com esse projeto. Quais são as principais conquistas? As principais conquistas estão relacionadas à aprendizagem das crianças. Eu considero isto a parte fundamental do projeto. As crianças se sentem motivadas, curiosas, pesquisadoras, amplia o seu impacto de leitura e a sua cultura e visão de mundo. Então, um professor que muitas vezes sente-se com dificuldade em estar motivando as suas crianças nesse processo de aprendizagem, ou seus pais em casa em mudar atitudes e comportamentos da sua criança com relação à organização, às vezes até do seu próprio quarto, da sua própria casa, em participando do projeto, ela adquire excelentes conhecimentos e posturas atitudinais que mudam o seu comportamento. Professor, e as crianças, elas conseguem entender que é aquecimento global, né? O que está acontecendo no mundo? Percebem, porque não é só uma teoria. Muitas vezes nós temos esse problema com as nossas literaturas, com os nossos livros. Fica uma leitura pesada, desgastante. O livro, ele permite um lado lúdico muito importante, um lado teatral muito importante. Ela entra no imaginário da criança. Então a professora, quando fala do mundo, do planeta, ela mostra que todos os gestos que nós fazemos possuem uma consequência. E essa consequência pode ser um calor mais forte no nosso ambiente, uma chuva que desmorona morros, e elas vão percebendo então que esse pequeno gesto de cada dia pode ajudar a ter um mundo mais bonito. O diferencial é que essa reflexão que ela faz, ela percebe que o gesto dela é fundamental, não são só as outras pessoas que estão deixando o mundo ser assim, né? Ela pode ser uma grande agente educadora que muda
as pequenas coisas no seu entorno, e se cada casa mudar um pouquinho, vai mudar uma cidade. Se cada cidade muda um pouquinho, muda um país, e mudando os países, mudam o mundo inteiro. Nós estamos aqui com um quadro, né? Que é o do Leonardo Augusto dos Santos, que realmente ele fez. Nós conhecemos o Leonardo num trabalho na escola, que ele foi pintar um muro exatamente para evitar a pichação. E hoje a gente tem aqui esse grande artista que está com a gente como um exemplo, né, na sua Escola Messias, dessa atitude. E o Leonardo está de parabéns pela qualidade da sua arte, pelas cores que ele consegue identificar e distribuir, e pela riqueza de elementos que ele consegue inserir no seu quadro, um quadro verdadeiramente brasileiro. Pessoal, o caminho para a melhoria da qualidade da educação depende da união e dos esforços de toda a sociedade brasileira. Não é só uma luta dos professores, mas de todos nós. Abrace você também esse compromisso. Que pena, pessoal. O programa Mais Cidadão fica por aqui. Um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Às 14h aqui na TVB Record, Campinas.